tu é aquilo. O diabo quer tirar proveito de nós em todo o tempo. Mas, para mim e para ti, que está em Cristo, não há mais condenação. Sabe por quê? Porque quando tu e eu estiver fraco, e o diabo tentar te acusar, nós vamos para Ele. Nós vamos apresentar para Ele, dizer: Jesus, me ajuda nessa situação. Por que eu posso? Porque a minha alma se perturba por causa de uma notícia, por causa de uma mensagem que chega, porque uma rebeldia se manifesta. E aí Deus vai ministrar. Fala assim: que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Lá no versículo 12 diz assim, mais adiante: de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Em relação às obras da carne, nós não entendemos mais nada. A gente tem que permanecer em Cristo. Ele fala assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes, aí aqui foi onde que pegou. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos: Abba, Pai. E aí, quando eu recebi a notícia, uma rebeldia queimou dentro de mim, e aquilo tentou me escravizar. E aí o diabo bombardeou, eu disse: não, mas está errado, eu vou para Deus. Eu fui, orei e pedi uma palavra. A gente não pode, diante das circunstâncias, situações, porque a gente sai de um lugar, a gente sai de casa dentro, pisa num ambiente, tu é tomado por aquele ambiente. Muitas das vezes tu nem percebe, mas quando tu saiu daquele ambiente de novo e foi voltar para a tua casa, vai se manifestar o que veio de lá contigo. E aí tu é ministrado. E é onde que eu tenho que parar e pensar: buscar em Deus. Se Deus, por que eu estou nessa condenação? Por que o diabo ganha tanta força desse jeito? E Deus vai acabar ministrando. Por isso que eu estava conversando com as pessoas ontem, e eu disse para eles assim: sempre quando tem uma oportunidade, deixa eu ver o que eu vou falar, vem sem parar, porque tu não vai falar de outra coisa, né? Aí eu falei para eles assim: não adianta eu dizer forte, é isso, é aquilo, mas se eu não tenho comigo no meu entendimento, não é nem a pergunta, não é nem o pastor, é eu que tenho que ter isso, que eu preciso ter um tempo da palavra, eu preciso ter um tempo de oração. Todos os dias eu tenho que ir lá buscar a palavra. Eu procuro, nem sempre a gente consegue. Todos os dias que eu vou ter um tempo com Deus, eu procuro chegar diante de Deus, desabafando, mostrando aquilo que eu identifiquei que é ruim. Eu tento evitar de chegar pedindo para Deus. Tem horas que a necessidade é tão grande que eu vou pedindo. Eu quero ir lá apresentando as minhas fraquezas, mas eu preciso pedir. Mas, independente se eu vou pedir, eu vou lá averiguar diante de Deus, eu preciso ir todos os dias. E por isso que nenhuma condenação há sobre nós, porque a gente sabe o nosso lugar em Deus. Ninguém pode nos julgar. Se eu e você, todos os dias, todas as vezes, saber a importância de ir para aquele lugar, diante de Deus, se arrepender, pedir perdão e pedir uma palavra para Deus, o diabo não pode apontar o dedo mais para nós. Ele não tem poder nenhum em nós. Amém? Fique de pé. Espírito Santo,
como homem na carne somos fracos e não merecemos nada. Mas essa palavra fala, Pai, que para aqueles que estão no Senhor Jesus Cristo, nenhuma condenação há. Portanto, Espírito Santo, se alguém aqui, Senhor, andando em temor, como hoje à tarde, o diabo lançou uma seta de temor por causa de escravidão, ou alguma coisa escraviza. Espírito Santo, que hoje, nessa noite, o Senhor visite os corações, mostrando, Pai, a identidade de filhos. Leva, Senhor, a eles a abrir o coração para Ti, Espírito Santo. Não é para homens, é para o Senhor. Senhor Jesus, o que tem me salvado e me guardado é esses tempos, muitas das vezes pequenos, porém preciosos contigo. E eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor tome o teu lugar, não somente neste grupo, mas no coração de cada um deles. E traz, Espírito Santo, a memória de cada um dos teus filhos, de cada um daqueles que estão aqui, Senhor, aquilo que precisa apresentar, não aquilo que eles querem, mas que o Senhor vê que é necessidade e precisa apresentar ao Senhor. Então sejas bem-vindo, Espírito Santo, sobre este grupo, que nenhuma condenação há dos filhos do Senhor que estão em Cristo Jesus. Sejas bem-vindo em todo o teu lugar aqui. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Olha para a pessoa que está perto de você e diga: você sobreviveu. Tem coisa boa chegando. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Espírito Santo, por esse tempo. Vem mesmo com roupas. Ministra o coração de cada um de nós. Queremos ouvir tua voz. Vem, querido, vem. Encharca a gente da tua presença. Toma-nos, possua-nos, Senhor. Oh, Espírito de Deus. Vem, vem. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Foi assim? Feito auge da minha dor, me consolava. Mas eu sobrevivi.
Olha para a pessoa que está perto de você, tem coisa boa chegando. Tem coisa boa chegando para você. Amém? Quando nós cantávamos essa música, nós estávamos nesse momento bem difícil. E eu não acreditava que Deus poderia nos tirar disso, porque o que estava vivendo era uma pressão, né? Parecia que a gente estava vivendo dentro de uma panela de pressão. Mas a gente foi cantando, profetizando, declarando, dizendo que tinha coisa boa chegando e chegou. Amém? Agora olha para a pessoa que está perto de você e diga: e Deus é Deus de muito mais. Tem muita coisa ainda boa chegando para mim e para você. Amém? Hoje eu estava vindo para cá e eu estava dizendo: Deus, como pode num tempo desse, né, numa época dessa, os fiéis são aqueles que estão a chegar. Amém? Olha para a pessoa que está perto de você: você é um dos fiéis que Deus encontrou. Amém? Em tempo de festa, em tempo de tantos feriados, você decidiu tirar o seu tempo para adorar Jesus. Amém? Não importa, eu não vou deixar de ir na igreja. Amém? Eu vou estar lá para poder adorar o meu Jesus. Aleluia! Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Amém? Glória a Deus. Você sabe que hoje o mundo comemora o Natal, né? O nascimento de Jesus. A gente sabe que não foi nessa época que Jesus nasceu, mas ele nasceu em algum dia, né? E o mundo decidiu, né, marcar esse dia para poder comemorar. E nós estamos pensando sobre isso, né? Tentaram matar Jesus antes do seu nascimento, assim que ele nascesse, né? O rei Herodes tentou matar Jesus, né? Mas não conseguiu. Você consegue entender? Então, por quê? Porque Deus estava ali, então tinha coisa boa chegando, né? Não importa, a salvação chegou, independente do que o inimigo age, você é um vencedor. Amém? Amém. Amém mesmo? Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Espírito Santo. Sempre, sempre, sempre. Mais do que merecemos, Ele sempre faz. Mais do que merecemos, Ele sempre faz. Mais do que merecemos, Ele sempre faz. Mais do que merecemos. Sempre, sempre, Jesus. Obrigada, Espírito Santo.
começa em mim. Tudo novo. Amém? Diga nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Tudo novo. Amém? Glória a Deus. Vamos repetir essa frase? Diga, Ele sempre faz mais do que merecemos. 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 Nada quebrado, nada fora do lugar, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, nada quebrado, Nada faltando, nada fora do lugar, nada quebrado, nada nada faltando. fora do lugar. É isso que significa shalom. O que significa paz? Paz significa nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Amém? É isso que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida. Amém? Amém! Quando é que eu estou em paz? Quando é que você está em paz? Quando está tudo consertado, quando não tem falta de nada e quando tudo está no seu devido lugar. Amém? Glória a Deus, uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Quantos querem um avivamento? Você quer mesmo de verdade? Glória a Deus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigado pela tua presença, meu Senhor. Obrigado pela tua presença, viva, santa e eficaz. Volto a ti, meu
dizer, volta ali a frase para a gente poder cantar. Um pouco antes. Queremos mais de ti, manifesta o teu poder, és o Teu povo aqui, rendido. com teu fogo vem. Vem se revelar a nós, Senhor. Queremos mais de ti. Manifesta o teu poder, és o teu povo aqui, Rendido, como teu fogo vem. vem se revelar a nós, Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós queremos mais, vem mesmo, Deus, vem com fogo, vem com poder. Amém? Glória a Jesus. Glória ao Espírito Santo de Deus. Ah, Jesus, como a gente te ama. Como a gente te ama, meu Deus. Nosso coração é teu. O Senhor conquistou nosso coração. As gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que te se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome
Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo para sempre. Sim, é o Rei dos Reis, Santo, sempre serás, Santo, Santo para sempre, tu sempre serás, Santo para sempre. Obrigada, Jesus, pela tua presença neste lugar. Amém? Glória a Deus. Poder sentar aqui. A palavra de Deus fala que Jesus, ele nasceu numa manjedoura. Amém? E os magos, eles vêm de muito longe, eles vêm seguindo uma estrela, e quando eles seguem aquela estrela, eles encontram Jesus. E eles veem ali o Salvador. Né? Nós poderíamos pensar assim, puxa, por que Jesus não nasceu num palácio, nasceu num palácio pesado, né? Por que Jesus não nasce num lugar nobre, num lugar assim, onde tinha muita coisa boa, né? Não, Jesus, ele nasce lá onde tinha muitos animais, onde tinha mosca, onde tinha pernilongo, né? Agora a gente está vivendo uma época que tem tanto pernilongo, né? E ele nasce lá nesse lugar onde tinha mosca, pernilongo, cheiro ruim, né? Cheiro das fezes ali dos animais. E tudo isso, Jesus, ele nasce num lugar, num lugar simples, num lugar onde não tinha lugar para ele, até nem tinha lugar nas pousadas para ele. Mas quando nós olhamos, né, cada criança que nasce hoje nasce lá no hospital, né, os médicos eles têm que lavar as mãos várias vezes, uma hora com outra coisa, outra hora com outra coisa, outra hora com outra coisa, depois botar as mãos para poder pegar, né, que está nascendo ali, né, e poder fazer aquele bebê nascer. Né? Mas o nosso Jesus não foi assim. Né? Ele se fez daquele jeito, com todas aquelas impurezas, foi assim que ele se transformou, né? E hoje, para que hoje nós pudéssemos proporcionar, né, para que eu e você pudéssemos nascer de uma forma mais limpa, de uma forma mais sadia, né? E o nosso Jesus nasceu assim. E nós estamos pensando, quando ele nasce, ali encontra ele os magos, e esses magos tinham ouro, incenso e mirra, e eles apresentam ali para o Salvador, Jesus como o Salvador. E ali eles derramam ali, eles entregam ali aquele ouro, aquele incenso, aquela mirra, tudo que foi entregue ali, porque nasceu aquele que veio com um propósito. Jesus ainda não tinha cumprido o seu propósito, mas aqueles que o adoravam sabiam que ele ia ser, o que ele ia fazer. Você entende? As pessoas que vivem pela fé, elas fazem isso. Elas ainda não aconteceu, mas elas caminham, elas se concretam, elas sacrificam com aquilo que vai acontecer, porque elas acreditam naquilo que Deus falou que iria acontecer. Amém? Nós não sabemos muitas coisas que acontecem. Nós não estávamos lá quando Jesus nasceu. Você não estava lá, eu não estava lá. Foram outras gerações que assistiram por isso. Mas o que acontece? A palavra de Deus nos livre. E nós cremos em Jesus, cremos em Deus, e a gente começa então também a crer nisso. Por conta disso, nós vimos tudo que
é ali que Jesus escolheu nascer. Ele poderia ter escolhido nascer em tantos lugares, mas ele escolheu. Amém? E a partir desse nascimento começa a acontecer tudo novo. Você começa a se tornar uma nova criação. Você começa a se tornar uma pessoa diferente. Aquilo que você fazia, você já não faz mais. E aquilo que você estava acostumado, você começa então a renunciar. Amém? Glória a Deus. E hoje nós fazemos a mesma coisa. Como esses magos, eles vieram de tão longe. Alguns estudiosos dizem que eles eram da linhagem de Daniel. Né? Eles nasceram ali da linhagem de Daniel. E Daniel, enquanto ele foi reinando durante todos esses reinos, ele tinha um rei, aí morre aqueles reis, ele vinha com outro rei, ele continuava governando. Ele ia guardando esse ouro, ele ia guardando esse incenso, essas riquezas, e ele dizia, olha, isso aqui é para o Salvador, para aquele que virá. E aí ele foi guardando, e quando foi vindo as novas gerações, esses magos vêm ali, esses visionários vêm dessa linhagem de Daniel, e esse ouro, esse incenso, essa mirra, é daquela prosperidade que Daniel, naquele reino, tinha de Deus falado, e aí então eles vêm, trazem e adoram ali. Era algo que eles já estavam guardando para o nascimento de Jesus. Amém? Hoje eu e você também temos essa oportunidade. Nós vimos o Salvador nascer na nossa vida. A gente não estava lá, mas hoje a gente sabe como é esse nascimento, porque nós vivemos isso ainda quando nós recebemos a Cristo. Então nós também fazemos a mesma coisa. Nós derramamos aquilo que nós mais temos de precioso, que é a nossa adoração. E também uma forma de materializar a nossa adoração é trazendo os dízimos, ofertas diante do altar, para que isso continue, para que Jesus continue nascendo no coração de todos. Você entende isso? Sim ou não? Ok. E nós precisamos então entender quando é que eu invisto em algo, quando é que eu coloco ali valor em algo, quando eu realmente reconheço aquilo como valor e como de alto valor. Né? A gente sabe que essa mulher que foi muito perdoada, muito amor, a Bíblia diz, né? Ela pega um vaso de alabastro de um perfume muito caro e ela quebra ali os pés de Jesus, né? E ali ela derrama. Então, alguns disseram, nossa, valia 300 denários, né? Valia tanto de dinheiro, né? Sei lá, assim, 3 mil, não sei quantos denários daria hoje, mas era muito alto, muito grande. E ela derrama ali, porque ela valoriza mais Jesus do que aquele perfume. Né? E quando nós encontramos Jesus, encontramos o Salvador, entendemos que a salvação nós então valorizamos. Né? Eu estava pensando sobre isso. A igreja, ela é o melhor lugar que existe na Terra, sim ou não? Algumas pessoas acham que a igreja não é assim. Elas nem veem, elas nem se interessam, porque para elas não tem esse valor. Você consegue entender? Então, algumas pessoas acham que é tão legal vir na igreja. Para nós, para alguns, a igreja é algo de muito valor, sim ou não? Para mim, pelo menos, eu não sei como é para vocês, mas para mim é o melhor lugar que tem. Aqui eu recebo renovo, né? Há dias que a gente está tão cansado, há dias que são tão desgastantes, né? Há dias que são depressivos, há dias que são a gente tem muita aflição, né? Muitos problemas para poder resolver. E a igreja, ela traz sempre uma palavra, vai fazendo com que a gente enxergue as coisas de uma outra forma. Eu estava lembrando essa semana, eu precisava pagar uma conta e eu não tinha dinheiro. Fazer oração dos cabelos de Deus. Aí peguei, acordei 4 da manhã, fui lá, cabelo de Deus. Aí daqui a pouco eu disse, não preciso fazer mais. Peguei a oração das 7 chaves. Ele disse, não preciso fazer mais, vou lá fazer que o barco vai ser cheio de peixe. Fui lá, peguei, comecei a orar com o barco, cheio de peixe. Aí daqui a pouco eu disse, não, vou fazer mais, vou fazer quebra de maldição. Aí fui lá, peguei a oração, falando quebra de maldição. Aí daqui a pouco eu disse assim, meu Deus, que coisa tremenda. A minha mente começou a se chamar de Deus. E daí eu comecei a falar 21 vezes. Eu disse, vou fazer 21 vezes.
Susana, o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, vai suprir, Ele vai suprir o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, vai suprir cada uma das suas necessidades. E fui falando isso para mim, até que a minha mente ficasse encharcada daquilo que eu acreditava. E assim seria. E 21 vezes eu fui falando, e pronto, agora eu acredito que Deus vai suprir cada uma das minhas necessidades. E durante o dia, tem um sozinho aí, tem uma camiseta aí, tem não sei o que aí. Daqui a pouco, quando eu vi todo o dinheiro que eu precisava, né, Deus foi trazendo. Eu paguei aquela conta. Encharcada a palavra de Deus. Você entende? Porque a nossa mente fica pensando na dificuldade. Nossa mente fica pensando na necessidade. A nossa mente fica pensando naquilo que nós não conseguimos, naquilo que nós não temos. Mas, quando você vai para a palavra de Deus, quando você conhece aquilo que Jesus vai fazer, Ele veio me salvar. Amém? O que Jesus fez? A palavra dele me salvou naquele momento. Quem entende o que eu estou falando? Isso é salvação. Você está num apego, você está numa situação difícil, e a palavra de Deus que simboliza Jesus, que é Jesus, e o Verbo se fez carne, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? Ela veio nos salvar. Esse ano que nós vamos entrar, o ano da fidelidade, eu disse para Deus, Deus, que esse ano seja um ano extraordinário, um ano onde a gente não só fale de cura, mas a gente viva na íntegra as curas, né? Vendo câncer ser curado, vendo tantos milagres extraordinários e incríveis. Você entende? A gente tem vivido milagres, sim ou não? Eu pelo menos vivi muitos milagres, tenho vivido. Mas assim, eu vivia coisas grandiosas, escandalosas, você entende? Porque Deus, Ele é fiel. E nós vamos provar dessa fidelidade de uma forma muito mais na íntegra do que Ele já tem sido. Você entende? Porque grandiosas, né, nesse ano que vai vir. Então, quando nós valorizamos Jesus, quando você valoriza Jesus, você investe, você está entendendo aquele que era aquela mulher. Você entende? Mas Jesus é quem é muito mais valor do que o perfume. Você entende? Aqui ouro, incenso, tinha mais valor do que aquilo ali. Por isso, quando você dizima, quando você oferta, quando você entrega no altar os seus dízimos, você está dizendo, nada se compara àquilo que o Senhor é para a minha vida. Você entende? Quando nós valorizamos, nós investimos. Quando nós não damos valor, nós não investimos. Você entende? E foi assim que aconteceu. Eles investiram porque eles acreditavam no que Jesus iria fazer. Eu não sei se eles estavam vivos ainda, não conta isso, para ver Jesus morrer e ser crucificado e ressuscitado. Eu não sei se esses magos viveram para ver isso, mas eles já viram isso quando Jesus nasceu. Amém? Então, eu não sei se algumas coisas daquilo que eu creio e profetizo, eu vou ver ainda em vida. Você entende? Mas eu já profetizo, eu já invisto como eu acredito que vai ser. Amém? E é assim que nós vivemos. Isso é viver pela fé. Amém? Glória a Deus. Dizendo, Deus, muito obrigado pela saúde, muito obrigado pelo trabalho, muito obrigado pelas portas abertas, mas muito obrigado pela salvação.
mandar, porque manda quem pode e obedece quem tem juízo. Mas o Senhor decidiu, Senhor, trazer o mandamento acompanhado de uma promessa. E a tua promessa é que as janelas do céu seriam abertas, que as bênçãos sem medida repousariam sobre o nosso povo. A tua promessa é, Senhor, que o devorador seria repreendido. Deus, a tua promessa é que nós ganharemos 100 vezes mais, de acordo com aquilo que nós estávamos investindo. Então está aqui a nossa semente de obediência, dizendo muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor já tem feito. Obrigado por tantas coisas, tantos milagres. Obrigado, Senhor, pela família, pelo trabalho, pelas portas abertas. Obrigado, Jesus, pela saúde. Obrigado, Jesus, por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Obrigado, Senhor, pela nossa libertação. Nós te damos louvor por todas as coisas e nós declaramos essa semente abençoada e que ela vive e prospere 100 vezes mais de acordo com a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém? Estenda a mão para cá. Ah, não tem ainda. Não tem projeto de vida ainda. Vai ter. Amém? A partir do dia 1º, daí a gente já vai estender a mão para lá de novo, né? Então, gente, tem os projetos de vida que estão ali. Todo mundo já pegou? Tem alguém que não pegou? Já, todo mundo pegou, né? Então, tem os projetos de vida. O que você vai fazer nesse projeto de vida? Alguém me ligou e perguntou. Como é que eu faço? Ó, lá tem uma folha em branco, você vai colocar ali todos os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos, aquilo que é impossível para você, aquilo que você sonha, aquilo que você deseja. Mas também vai pedir coisa assim, impossível de alcançar, no sentido de coisa que não tem nexo, entendeu? Não entendeu? Sim, digamos que eu vou pedir ali no projeto de vida, vou usar um exemplo para você. Eu quero uma mansão. Para quê? Você está entendendo? Para que eu quero uma mansão? Deus não vai dizer que eu tenho uma mansão. Não, isso aí Deus não vai escutar. Você entendeu? Não vai ser um projeto de vida sem. Não, para que você quer de verdade? Eu quero uma propósito disso. Eu quero um carro, Deus. Para quê? Para ir para a igreja, para mim poder levar os irmãos, um carro para mim poder trabalhar, para mim poder ir. Já preciso melhorar. Isso são coisas que devem entenderam? Eu quero ir viajar para a Europa, Deus. Para quê? Não, eu quero ir lá evangelizar, porque lá tem um povo que está perdido e que eu conheço e que eu sei que eles precisam de Jesus. Aí sim, aí você coloca, eu quero ir para a Europa para poder ganhar aquelas almas. Entendeu? Quem entendeu? Eu quero ir viajar. Por quê? Porque eu estou cansada. Eu preciso de uma viagem. Não, eu não estou, tá? Eu estou renovado em nome de Jesus, gente, quando estou aqui, né? Mas você está entendendo, eu quero ir fazer umas viagens. Por que você quer fazer uma viagem? Porque eu estou cansada, eu preciso de um tempo de refrigério. Então, ok, tem nexo, mas uma viagem só para poder dizer que está botando ali uma viagem, você entende? Quem entendeu? Então, são coisas que você precisa ter consciência do que você vai pedir. Porque Deus é um Deus inteligente, Ele responde. Amém? E se Ele não vai responder, porque tem pedido tolo, né? E a gente não é tolo. Amém? Amém. Quem entendeu? Glória a Deus. Então você vai colocar ali no seu projeto coisas que você precisa, que são impossíveis de alcançar para você no momento, mas que Deus pode trazer, porque tem uma necessidade, tem um propósito, tudo coisas que você vai pedir. Amém? Quem entendeu? Amém. Meu marido pede até roupa, gente, roupa. Deus, né? Não agora, mas antigamente, né? Ele colocava assim, Deus, a Suzy precisa de calçado, Davi precisa de calça, eu preciso de umas camisas novas, o Senhor pode nos abençoar? Então, coisas assim, né? Você pode estar pedindo coisas desse tipo também, tá bom? De acordo com aquilo que tem nexo e realmente é uma necessidade. Então, você vai colocar em todos os seus projetos. Deus, eu gostaria de ter uma célula. Para mim é uma coisa impossível. Eu sou muito tímido, eu não tenho essa facilidade de ganhar as almas, eu não consigo evangelizar, né? Então mas eu tenho esse sonho de poder pregar, de poder ter uma célula, de poder ajudar aquelas pessoas. Porque só ter uma célula para dizer que tem uma célula? Gente, não. Você entendeu? Por que você quer uma célula? Para quê? Porque eu quero que aquela vida mude. Você entende? Eu tenho um sonho de mudar a vida das pessoas. Eu tenho um sonho de libertar a vida das pessoas. Você vai colocar ali.
Amém? Ah, eu quero ganhar 70 almas. Não sai de casa nem para falar de Jesus no mercadinho que você compra carne. Você entendeu? Não adianta pedir 70 almas ali. Não estou jogando panos, água fria em vocês. Eu estou explicando o quê? Gente, eu quero ganhar 70. Se você já fala de Deus, você pode pedir até 100 almas. Você entendeu? Eu quero ganhar 100, porque eu já estou falando de Deus, mas ainda não consegui alcançar todas essas, não consegui alcançar ninguém. Aí sim, você vai colocar ali. Mas eu quero ganhar 70 almas. Mas não sai nem daqui para ali, não fala de Deus. Você entendeu? Quem entendeu? Então daí é burrice pedir uma coisa assim. Quem entendeu? E não vai acontecer. Você vai pegar no final do ano, ali seu projeto vai dizer, não aconteceu nada. Não é que não aconteceu, que você pediu, não faz jus com aquilo que você está caminhando para fazer. Amém? Ah, eu quero um caminhão. Para que você quer um caminhão? Nem sabe dirigir? Entendeu, gente? Não faz sentido. Agora você vai dizer assim, ó, eu quero um caminhão para poder fazer o transporte, para poder trabalhar melhor, porque a caminhonete já está pequena, nananana. Pronto, é outra coisa. Quem entendeu? Amém? Então tá bom. Então vocês vão fazer esses projetos de vida e vão colocar em uma oferta de sacrifício, dizendo, Deus, muito obrigado pelo ano de 2025, pelo que o Senhor fez, e muito obrigado por aquilo que o Senhor vai fazer, igual os magos aqui. Muito obrigado por aquilo que o Senhor vai fazer em 2026. Esses magos aqui já presentearam Jesus pelo que ele iria fazer. Sabe com que Jesus viveu esses 33 anos na terra? Com o quê? A poupança que ele tinha de ouro, incenso e mirra. Entendeu? Os magos financiaram o ministério dele durante 30 anos. Depois não, depois daí já veio ali o Judas, né? Ajudando Jesus, né? Tá bom? Amém? Glória a Deus. Pastora Bárbara, uma salva de palmas para Jesus. Gente, deixa eu contar. Aqui. Nós vamos ter o nosso culto de virada na semana que vem. Amém? Então vai começar às 22 horas. Não tem ali? Tem ali? Não tem, né? Não tem ainda a chamadinha, mas vai começar às 22 horas e vai terminar daí. Depois, à meia-noite, a gente faz a Santa Ceia, a gente faz a oração, a gente passa a virada do ano orando. E daí depois, então, a gente, primeira ceia do ano é a Santa Ceia do Senhor. Né? Um ano é outro, porque a gente dedica totalmente o ano ao Senhor, consagra o ano de 2026 que pertence a ti, meu Deus. Amém? É assim que a gente faz, tá bom? Então, venham, porque vai ter bastante coisa, bastante atos proféticos nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Vai ser o primeiro ano nesse lugar aqui, né? Nesse novo templo aqui, o primeiro ano nosso de 2026. Amém? Domingo é o nosso último culto do ano. Amém? Não falte, traga uma multidão que você diga, já que tu não veio durante o ano, vem pelo menos no final, né? Amém? Deus abençoe. Amém. Ora por ti, ora por ela. Senhor Jesus, está aqui a vida da pastora, nós entregamos ela nas suas mãos, pedimos uma unção poderosa da parte do céu, desça sobre a vida dela, ela seja cheia do Espírito Santo, tomada pela tua presença, Senhor, e a boca dela seja um chofar nesse lugar, que anuncia boa notícia, Senhor, que atende sobre o coração dessas vidas, Senhor, e dê frutos em 100 por 1, em nome de Jesus. Tudo que é dela caia por terra, e que é do teu Espírito na vida dela se manifeste nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém? Amém. Amém. Não deixe de fazer o seu projeto de vida. Eu vivi muitos milagres por causa do projeto de vida. Eu tenho muita resposta. Todo ano eu faço e eu sempre tenho testemunhos para contar. O meu casamento é resposta de projeto, a minha casa, meu carro. Quando a gente precisou trocar de carro, a gente colocou no projeto, aconteceu. E o meu filho é resposta de projeto de vida, né? Então o projeto de vida é incrível, é maravilhoso e Deus responde mesmo tudo aquilo que está alinhado com o coração de Deus, né? Como a apóstola estava falando aí. Gente, vamos abrir Gênesis 25.
Gênesis 25, do 21 ao 23. Gênesis 25, 21 a 23. Amém? Isaac suplicou em oração ao Senhor em favor de sua esposa, porquanto Rebeca era estéril. O Senhor atendeu ao pedido de Isaac e Rebeca, sua mulher, engravidou. E aconteceu que 2 filhos se empurravam no ventre de Rebeca, pelo que expressou preocupação. Por que está me acontecendo isso? E buscou Rebeca o conselho do Senhor. Então revelou-lhe o Senhor: 2 nações estão representadas em teu ventre, já desde as tuas entranhas 2 povos buscam a separação e viverão como inimigos. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Amém? Aqui a gente vê uma história sobre gerar, né? O apóstolo estava falando sobre isso aqui na oferta. E gerar, engravidar, é uma coisa muito importante. Gerar algo é uma coisa muito importante. Tão importante que nos tempos antigos uma mulher que era estéril era motivo de vergonha. Uma mulher dizer que não podia dar filhos ao esposo era uma vergonha. Porque gerar é uma coisa muito importante. Aqui a Rebeca estava gerando, Rebeca estava gerando 2 nações, uma delas, de uma delas, dessas nações, de um desses filhos saíram os patriarcas, as 12 tribos, dali saiu a geração que chegou até Jesus, o Salvador, que saiu dali. Então gerar é uma coisa muito importante. Você vai olhar na Bíblia quantas histórias de mulheres que não podiam e tornaram a gerar, mulheres que geraram naturalmente, né? A Ana gerou um profeta, também não podia, era estéril, gerou um profeta que foi uma das figuras mais importantes para o povo de Israel, o profeta Samuel, a própria Maria, né? Isabel, que gera João Batista, que anuncia o caminho de Jesus, prepara o caminho para Jesus, a própria Maria, que gera Jesus, o Salvador. Então, gerar é uma coisa muito importante. E como mulher, é um privilégio gerar, trazer uma vida ao mundo. Isso é uma coisa muito maravilhosa. E como igreja, porque na Bíblia a mulher ela tem uma representação de igreja. Como igreja, gerar também é muito importante. E nós fomos chamados como igreja para isso. Quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de nós e ele começa a revelar Jesus dentro de nós. Ele começa a gerar Jesus. Da mesma forma que pelo Espírito Maria engravida de Jesus, espiritualmente, né? Ninguém vai gerar Jesus aqui fisicamente, mas espiritualmente, a gente já estava ouvindo isso na oferta, não vou entrar em muitos detalhes, mas é exatamente isso. Espiritualmente a gente gera Jesus dentro de nós pelo Espírito Santo. E aqui a gente vê algo muito interessante, porque às vezes gerar, quando a gente está gerando algo, criando algo no nosso interior, dentro de nós, e agora eu não estou falando fisicamente de filhos físicos, filhos biológicos, eu estou falando de gerar algo dentro de nós, você já está entendendo. Isso muitas vezes gera alguns conflitos. A gente leu aqui que Isaac ora para que a sua esposa engravidasse e ela engravida. Só que começa uma coisa estranha dentro dela. E eu estava lendo na tradução da Almeida, fala que eles lutavam entre eles. Havia um conflito dentro dela, uma luta dentro dela, uma batalha dentro dela. E sem saber o que estava acontecendo, ela pergunta para o Senhor. A Bíblia fala que ela vai buscar o conselho de quem? De quem que ela vai buscar o conselho? Do Senhor. E aí a minha pergunta é: você está sofrendo algum conflito?
Ou você já se viu lutando dentro de si e você não entendeu o que estava acontecendo? Porque isso pode ser um sinal de que algo está sendo gerado dentro de você. Gálatas fala que a nossa carne luta contra o espírito. Vamos ler Gálatas 5. E isso é uma luta interior, é uma batalha que acontece dentro de nós. Gálatas 5 e o verso 17. Porquanto a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Então aqui fala dessa luta que acontece dentro de nós, essa constante batalha. A nossa carne querendo gerar suas obras e o Espírito querendo gerar o fruto dele dentro de nós. E isso é uma batalha que acontece no interior de todas as pessoas, desde as crianças. Se não for principalmente na cabecinha deles. A psicologia ensina que até os 7 anos de idade, 6 ou 7 anos, é construída a personalidade da criança. Então, por isso tem as fases da birra, as fases do choro, as fases da teimosia, as fases... Porque ela está se conhecendo, se descobrindo, ela está nessa luta dentro dela. E às vezes a gente, adulto, sofre também as nossas lutas, as nossas crises. O nosso maior campo de batalha é a nossa mente. Esses conflitos podem ter uma raiz emocional, podem ter uma raiz geracional, pode ter uma influência externa, mas esses conflitos acontecem, todas essas batalhas acontecem na nossa mente. E essa é uma geração que a gente vê assim, que vive muito essas guerras interiores, né? E eu considero bem perigosas, porque geralmente elas são silenciosas. Elas acontecem do lado de dentro. E às vezes ela não é visível para quem está do lado de fora, para quem está perto. Ninguém sabe o que está acontecendo dentro. A Rebeca não sabia o que estava acontecendo dentro dela, não existia ultrassom naquela época, né? Ela não sabia o que estava acontecendo, mas tinha alguma coisa acontecendo no interior dela. Algo estava sendo gerado dentro dela. E havia um conflito ali. E muitas vezes a gente vive isso, esses conflitos interiores, né? Essas dúvidas, essas crises de identidade, de existência, por que eu estou, qual é o meu propósito, qual é o sentido, por que isso, e todos esses questionamentos que muitas vezes vêm na nossa mente. Eu estava conversando ontem com uma pessoa que está atravessando uma fase bem difícil, e foi no dia do aniversário dele, ele passou sozinho, isolado. Ele sumiu, eu mandei uma mensagem, não respondeu, ele se isolou de todo mundo e ele se escondeu e ele sumiu. No dia do aniversário dele, ninguém conseguiu falar com ele, ninguém conseguiu chegar perto dele. E daí ele disse, no dia eu te mandei mensagem, não respondeu, não, eu falei, ele quer. E daí ele disse, me isolei, me escondi, não respondi ninguém. Daí ele falou assim pra mim, parei de tentar me entender, senão eu vou enlouquecer. Eu fiquei escutando aqui, parei de tentar me entender, senão eu vou enlouquecer. E daí quando eu estava aqui lendo Gênesis, que eu cheguei nesse capítulo 25, eu vi que a resposta para ele estava aqui no versículo 22. De Gênesis 25. E aconteceu que 2 filhos se empurravam no ventre de Rebeca, pelo que expressou preocupação. Por que está me acontecendo isso? Por que está me acontecendo isso? Às vezes a gente se pergunta, né? Por que isso está acontecendo? O que está acontecendo? E aí fala a resposta, e buscou Rebeca o conselho do Senhor. E daí eu disse, meu Deus, ele vai passar uma vida inteira tentando se entender e ele não vai conseguir. Porque ele está buscando caminhos errados, tentando fazer do próprio jeito. Isso nunca vai dar certo. Não sei o que está acontecendo. Busca o conselho do Senhor. Por que isso está acontecendo? Eu vou buscar o conselho do Senhor. Para que eu estou vivendo isso? Eu vou buscar o conselho do Senhor. E a gente às vezes busca o conselho de todo mundo, menos do Senhor.
patrão, a gente procura um colega de trabalho, e que às vezes são pessoas ótimas que podem nos dar bons conselhos, mas que mesmo assim não vão ter aquela resposta-chave, aquele esclarecimento, aquela coisa que vai trazer luz no nosso entendimento. E a gente passa uma vida inteira correndo atrás de respostas, de porquê e para quê, e o que está acontecendo, e o que é isso, e o que não é. Quando na verdade a gente deveria buscar no Senhor o nosso conselho, daquilo que está acontecendo, né? Nos refugiamos em tantas coisas. Cai na mão do terapeuta, do psicólogo, nada contra, absolutamente nada contra. Meu filho faz terapia, eu sou defensora dessa ferramenta, eu sou 100%, eu gosto, traz muito resultado, traz muita resposta, mas os maiores milagres que a gente viveu dentro da nossa casa foi por causa de buscar um conselho do Senhor, de buscar uma resposta de Deus. E isso é muito interessante, né? Salmo 139 tem essa resposta. Ele nos fez, Ele nos conhece, e Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Salmo 139. E muitas vezes, por a gente não encontrar resposta, por a gente não encontrar saída, por a gente não encontrar um conselho, uma direção, a gente se refugia, a gente busca uma fuga, às vezes no isolamento, às vezes numa rede social, às vezes num vício, às vezes em alguma coisa que tenta amenizar aquilo que está acontecendo, né? Salmo 139, no verso 1. Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Quem que me sonda e quem que me conhece? O Senhor. Sabes quando eu me sento e quando eu me levanto. Olha só tudo que Deus sabe. Acompanhas o meu pensamento aonde quer que eu esteja. Discernes a minha caminhada e a minha pousada, e estás a par de todos os meus intentos. Fala de uma situação interior. Intentos, intenções, que está dentro de nós. Porquanto a palavra ainda não chegou na minha língua, e tu, ó Eterno, já a conheces completamente. Tu me envolves por trás e pela frente, e pões sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim demasiado maravilhoso, tão elevado que não posso compreender totalmente. Vai lá para baixo, no verso 13. Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te eram encobertos, quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Teus olhos me viram, teus olhos viam meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados até mesmo, antes mesmo que um só deles existisse. Ó Deus, como são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos, quão vastos e profundos os teus conhecimentos, se eu os pudesse somar, seriam mais que os grãos de areia. Se os contasse, levaria toda a eternidade e ainda haveria por mim. Não há um Deus que nos sonda e nos conhece. Então Deus conhece as tuas batalhas interiores, as tuas crises, as tuas dúvidas, os teus medos. O Senhor conhece quando tu se levanta, como tu está, quando tu vai deitar, como tu está. Quando tu se fecha no teu quarto, quando tu tranca a porta e ninguém te vê, o Senhor está ali te vendo, Ele sabe exatamente o que está acontecendo. E mesmo que pareça que ninguém compreende, porque muitas vezes a gente se isola e se distancia e se fecha, porque a gente pensa que as pessoas não vão entender a nossa situação, que elas não vão dar importância, ou que elas não vão, sabe que a gente se fecha. O Senhor conhece o nosso coração, Ele dá importância, Ele nos fez
Ele nos criou, Ele planejou nossa vida, Ele sonhou comigo com você. Ele nos gerou no coração dele para um propósito. E tem uns estudos científicos, eu acredito que ainda não é 100% comprovado, mas tem uns estudos recentes que apontam assim uma grande possibilidade a respeito da fecundação. Eu estava ouvindo sobre isso, achei muito interessante. Quando o espermatozoide ele vai fecundar o óvulo escolhe para quem ele vai abrir o acesso. Ele se fecha e ele vai escolher na hora da fecundação para qual espermatozoide ele vai se abrir para acesso. Então não é o mais rápido, nem o mais forte, nem é o que foi escolhido. O que for escolhido. E Deus fala exatamente isso para Jeremias. E eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Se o óvulo decidir que nenhum vai entrar, nenhum entra. Por isso tem tantas mulheres que tentam e não conseguem tirar. Mas se ele decidir que está na hora e é esse o escolhido, se conectou, ele vai entrar. Não é porque ele é o mais rápido, nem porque ele é o mais forte, nem porque ele é o mais inteligente, ou ele é o mais bonitinho. É porque ele foi simplesmente escolhido, do jeito que ele é. Isso é muito interessante, porque é exatamente o que Deus fala para Jeremias: eu te escolhi desde o ventre. Tu só conseguiu entrar porque eu te escolhi lá no ventre. Então nós não somos qualquer um. Nós somos gerados por uma escolha do coração de Deus. E o desejo de Deus é que eu e você também possamos gerar para Ele no Espírito. Mas essa batalha que acontece dentro de nós, somos nós que decidimos quem que vai vencer. Somos nós que escolhemos quem nós vamos alimentar. Principalmente nessa época do ano, que para nós é muito difícil. É muita batalha. É muita luta. Os ares ficam diferentes. E a gente precisa vigiar o dobro. E a gente precisa cuidar o dobro. E a gente precisa buscar o conselho de Deus muito mais do que qualquer outra época. Mas isso é algo interior. E é você que vai escolher quem vai vencer essa batalha. A carne que luta contra o Espírito e o Espírito que luta contra a carne. Porque nenhum deles quer perder lugar. Né? E a gente é que vai decidir quem que vai vencer isso mesmo. Então, quando você estiver em uma situação que você não sabe o que está acontecendo, busque o conselho do Senhor. Não há ninguém que possa nos aconselhar ou nos orientar de uma forma mais precisa do que o Senhor, do que o Espírito Santo que foi enviado por Jesus para auxiliar a igreja. A gente estava falando disso lá no Oeste, no último sábado. Que o Espírito Santo, que Jesus ele vem para todos, para salvar todos os que aceitam o seu nome. Mas o Espírito Santo não é para todos. O Espírito Santo foi enviado para a igreja. Tanto é que quando vier o arrebatamento e a igreja subir, o Espírito Santo sobe junto. Então ele é aquele auxílio, aquele amigo que gera dentro de nós o fruto do Espírito, que gera dentro de nós o coração de Jesus, que gera dentro de nós o caráter de Cristo. É o Espírito Santo, é pelo Espírito. E nós só vamos conseguir vencer as nossas batalhas andando no Espírito. Então, fazendo as vontades da carne, como o apóstolo Paulo fala, né? Para os Efésios. Eu estava ouvindo uma palavra que diz assim: 10 minutos na presença de Deus, na glória de Deus, faz o que 10 sessões de terapia não pode fazer. 10 minutos é tão pouquinho, né? Então que a gente possa focar, né? Focar o nosso alvo. Eu quero falar disso. Quando a gente recebeu o diagnóstico do Noah, ele nasceu e nós, no nascimento, nós descobrimos que ele tinha síndrome de Down. E foi muito chocante e difícil isso para nós. E eu não aceitei, eu rejeitei, e foi bem complicado. Foi um processo foi muita luta. Muita luta interior, muita crise, muito porquê, muito pra quê. Tipo assim, o que está acontecendo? Por quê? E eu lembro que a gente repetiu o exame 2 vezes, fizemos
particular também, para ter certeza do diagnóstico. E quando veio assim, o segundo exame, confirmando o diagnóstico, que a gente viu que daí não tinha mais o que argumentar, nós estávamos na sala de casa, e daí o Juninho disse, não, o que significa isso? A gente já sabia o que significava, mas a gente não queria aceitar, né? Daí ele disse assim, meu Deus, onde que eu pequei? Isso é meu pecado, isso é culpa minha. Porque vem um monte de crise, vem um monte de questionamento, né? Eu errei, eu pequei, eu causei isso, qual que é o problema? Por quê? Porque na hora é o problema. Na hora é um gigante, na hora é uma coisa que tu não está esperando, um diagnóstico. E aí nós estávamos assim na sala, meio congelado, meio assustado, meio com medo. E na hora o Espírito Santo falou comigo. Não foram os pais que pecaram e não fui ele. Mas isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. E aí começou uma batalha muito grande dentro de nós. E a vergonha de dizer, de falar, a gente não tocava muito no assunto, a gente escondeu isso de algumas pessoas, porque não dava para esconder, porque quando a gente foi contar para alguém, eu já desconfiava, eu já tinha percebido, a gente é que achava que ninguém tinha visto, né? Não dá para esconder aquilo que Deus gerou, não dá para esconder. Tentar esconder Jesus, os magos acharam ele. Porque não dá para te esconder aquilo que Deus gerou como propósito. E aí começou todo um processo na nossa vida. E por causa dessa palavra, foi um conselho do Senhor para nós naquele momento. Não foi ele quem pecou, não foram os pais, mas isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. Então o que acontece na nossa vida tem um único propósito: manifestar a glória de Deus. E aí a apóstola nos deu uma direção pelo Espírito de fazer 21 dias de palavras proféticas sobre a vida dele. E nós ficamos 21 dias liberando palavras proféticas sobre todas as áreas da vida dele. E hoje ele tem 3 anos e a gente vê a manifestação dessas palavras na vida dele em muitas coisas que ele já vive, em muitas coisas que acontecem. Então a gente precisa entender assim, se nós nos apoiarmos no nosso próprio entendimento, se nós quisermos esconder o propósito, ou se nós quisermos questionar, argumentar ou buscar saída de outras formas, a gente sempre vai bater a cara no muro, a gente sempre vai se frustrar. Mas se a gente buscar o conselho do Senhor, daqueles que são enviados por Deus para nos ajudar, então a gente vai ter a resposta que a gente precisa, e a gente vai conseguir resolver esse conflito, a gente vai conseguir resolver essa luta interna, essa luta interior, porque a batalha na nossa mente, ela é muito gigante para quem está enfrentando ela. Para quem está enfrentando uma batalha mental, emocional, psicológica, ela é muito grande, ela é gigante, ela é impossível de se resolver. Mas para quem está do lado de fora, vê a situação de uma outra forma. Quando você vê que Golias afronta 40 dias o povo de Deus, o exército de Saul não conseguia enfrentar ele. Estava todo mundo morrendo de medo. 40 dias sendo oprimido por um gigante. Vem Davi, que estava lá atrás das malhadas. Ele estava de fora da situação. Meu Deus, que coisa extraordinária. Davi estava de fora. Ele não sabia o que estava acontecendo, porque ele chega e pergunta o que está acontecendo. 40 dias um gigante atormentando o povo. E ele chega de fora. O que está acontecendo? É o Golias. Golias? Quem que é esse incircunciso para vir afrontar o povo de Deus, o exército do Deus vivo? Alguém que veio de fora, que olhou o gigante desse tamanho. Espera aí que eu vou resolver isso. E ele foi e resolveu com uma pedra. Uma pedra. Ele tinha 5, mas ele só usou uma, e foi suficiente. Um povo, um
exército inteiro paralisado 40 dias por causa de um gigante que eles não conseguiam enfrentar. Porque as nossas batalhas mentais, emocionais, internas, elas são assim, elas são gigantes, que nos afrontam, e a gente fica paralisado. E agora? E agora? E agora? Aí precisa vir um Davi. O que está acontecendo? Isso. Não. 21 dias de palavra profética. Deus falou na gestação que ele ia ser. Deus falou para mim, Deus me mostrou. Eu lembro certinho. Não, diagnóstico. A última palavra é do Senhor. A última palavra é do Senhor. Com diagnóstico, sem, com laudo, sem laudo, se é isso ou se é aquilo. A última palavra é do Senhor. E nós vencemos aquele gigante. Amém? E você vai vencer os seus gigantes. E você vai vencer os seus medos. E você vai vencer suas crises interiores. E você vai vencer também as suas batalhas espirituais. Mas você precisa lutar. Você precisa se posicionar naquilo que você quer. Naquilo que você sabe que tem que ser feito. Você tem que se posicionar segundo o conselho do Senhor. Amém? Não vou ficar enchendo linguiça aqui, como disse. Nós vamos orar. E eu queria que essa palavra ficasse no seu coração. Se você estiver sofrendo uma crise na sua mente, no seu entendimento, e você estiver perturbado, sem saber para onde ir. Senhor, o que a tua palavra diz a respeito disso? Quantas vezes a palavra de Deus me salvou de dúvidas que eu tinha? Porque busca o conselho do Senhor. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Queria que você ficasse de pé. Que você entendesse isso. Que você foi feito de uma forma tão maravilhosa e tão extraordinária para um propósito. Eu queria que você viesse até na frente para nós orarmos juntos. Você pode vir até a frente, a gente vai orar. E você vai colocar diante de Deus, diante do Senhor, as suas batalhas. E você vai dizer: Senhor, o que está acontecendo? Por causa disso, essa guerra, essa dificuldade, essa situação que não muda. Senhor, esse problema, essa situação, essa dúvida, essa crise, esse ciclo que vai e volta. Senhor, por quê? Porque que às vezes parece que eu estou indo bem e de repente dá um desânimo e eu quero retroceder, eu quero largar tudo. Senhor, o que está acontecendo? Por que está acontecendo? E você vai colocar tudo isso diante do Senhor nessa noite. Amém. E em nome de Jesus, nós decidimos sair daqui andando no Espírito, guiados pelo conselho do Senhor, guiados pela palavra de Deus. Em nome de Jesus, nós declaramos os céus abertos sobre as nossas vidas, nós declaramos o poder de Deus se manifestando, nós declaramos a graça do Senhor sobre nós nessa noite, as tuas misericórdias, Senhor, que são a causa de não sermos consumidos, venham sobre nós. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Espírito Santo. Tu és o nosso auxílio, aquele que nos ensina todas as coisas, aquele que convence o nosso coração, aquele que nos orienta e nos guia, aquele que nos dá a direção, aquele que nos revela toda a verdade, aquele que gera o caráter de Cristo dentro de nós, aquele que gera o fruto no Espírito dentro de nós, e é o que nós precisamos. E que todas essas batalhas que têm sido travadas no nosso interior, que todas essas batalhas que têm sido travadas na nossa mente, elas sejam vencidas pela palavra de Deus, elas sejam vencidas pela orientação, pelo conselho do Senhor, elas sejam vencidas no Espírito. Em nome de Jesus, gera em nós, Senhor, o teu caráter, gera em nós o teu coração, gera em nós o teu propósito, gera em nós a tua vida, para que outros vivam, gera em nós a tua paz, para que haja pacificação, gera em nós, Senhor. Amado da minha alma.
Jesus, toda cauterização de mente seja removida, venha lucidez, venha clareza de discernimento, de visão aberta, ampliada. Espírito Santo, traz nosso entendimento, Senhor. Remove o peso, traz leveza, traz paz. Traz, Senhor, traz o príncipe da paz. Manifesta o teu poder neste lugar, nas nossas vidas. Nos ensina, Senhor. Ajuda-nos a vencer. Em nome de Jesus, Espírito. No Espírito. Nós largamos as armas que são carnais. Nós nos despojamos daquilo que é caído, daquilo que é natural, daquilo que é carnal. Remove, Senhor, o que é carnal. Remove, Senhor, o que é humano, o que é da natureza, da alma. Em nome de Jesus. E nos reveste do Espírito. Nos reveste dessa milícia espiritual. Nos reveste, Senhor. Nós queremos andar no Espírito e não fazer as vontades da carne. Queremos ser guiados pelo Senhor em todo o tempo. Ajuda-nos, Senhor, a vencer as nossas batalhas. Ajuda-nos, Senhor, a vencer as nossas guerras. Traz clareza de entendimento, traz discernimento de todas as coisas. Em nome de Jesus. Ajuda-nos. Em nome de Jesus, Senhor. Nós te amamos. Vamos lá, pessoal, vamos começar a levantar nossa própria canção de amor para o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado, Senhor, por esta noite, Pai. Obrigado pelo privilégio que temos de poder buscar a Tua presença, de poder estar dentro do Senhor. Obrigado por esta noite, Pai. Obrigado pela Tua palavra que nos dá direção, a Tua palavra que nos dá sabedoria, a Tua palavra que nos revela Cristo em nós, Pai. Faz com que a Tua vontade ela nos alcance. Oro no nome de Jesus, abençoando a vida do Teu povo, a vida dos Teus filhos. Declaro na vida do Teu povo, a Deus, o Teu cuidado, a Tua proteção, os Teus livramentos, Pai, estejam sobre nós. Nós te damos o louvor nesta noite por tudo que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, fez dentro de nós. E cremos, Senhor, como diz a Tua palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o Teu propósito. Obrigado pela Tua palavra. Oramos a favor do Teu povo, a favor da vida dos Teus filhos, a favor de cada família que está aqui representada. Que o Senhor guarde, Pai, as nossas famílias e nos livre de todo o mal. Em nome de Jesus, te damos o louvor e cremos que o Senhor fará muito mais do que estamos te pedindo nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. É bom. Estão, preparados para a virada do ano? Só o carro está preparado. Vamos de novo. Estão preparados para a virada do ano? Aleluia. Será muito abençoado. Louvado seja Deus. Deus abençoe a sua vida. Se alguém querer uma oração, a gente está aqui orando. Estamos despedidos.
da reunião e não da presença do Senhor. Deus abençoe a todos.